Boa noite, irmãos. Amém. Deus seja louvado. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus. Hoje, o último domingo do ano. Eu quero estar trabalhando o tema essa noite. A luz de Deus sobre os homens. Emmanuel, Deus está conosco. Mateus capítulo 4, verso 12 ao 17. Esse foi o texto que eu li na quarta-feira que nós estamos, na terça-feira que nós estávamos celebrando o nosso culto de Natal. E hoje eu quero estar desenvolvendo esse texto propriamente dito. Quero que os irmãos estejam bem atentos, foquem em ouvir, aprender e também participar, ver o que é que nós temos feito para a obra do Senhor, o que é que vamos tirar e colocar nesse aspecto de melhor, para melhor servir a Deus. É entender que Deus é a luz sobre os homens, a luz de Deus sobre os homens, Emmanuel, Deus está conosco. Estão comigo, igreja? Mateus capítulo 4, do verso 12 ao 17. Fique de pé em respeito à palavra do Senhor e acompanhe comigo. Estão comigo, igreja? Amém. Amém. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, da Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região à sombra da morte resplandeceu a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Oremos, ó Deus amado, Pai gracioso, Pai de infinita bondade, muito obrigado, ó Deus, pela tua igreja, muito obrigado pelo culto. Derrama a tua graça e o teu cuidado sobre a vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus, e já te agradeço. Amém. Irmãos, em Mateus encontramos uma profecia de Isaías sendo cumprida na vida de Jesus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região à sombra da morte resplandeceu a luz. É verdadeiramente aquela ideia de um algo que está escuro, um local que está escuro, e uma pequena luz pôde clarear tudo. Mas aqui estamos falando de Jesus, uma grande luz. Essa passagem se refere ao início do ministério de Jesus da Galileia, região que na época era considerada periférica, marginalizada. As trevas mencionadas no versículo representam as condições espirituais do povo que vivia distante de Deus, imersos em seus pecados e ignorâncias, imersos em sua desobediência, imersos naquilo que afastava eles do entendimento de Deus e das suas promessas. O povo que caminhava sem rumo, sem esperança, escravizado por suas crenças e pelos seus pecados e pelas suas práticas que afastavam da verdade e da verdadeira luz. E a chegada de Jesus, a grande luz, trouxe esperança, salvação para aqueles que viviam nas trevas. Ele veio para iluminar os corações, revelar o caminho da verdade, libertar as pessoas do poder do pecado e da morte. E não é diferente nos nossos dias. A ênfase principal de Mateus, a ênfase aqui principal de Mateus no uso desta citação é indicar que Jesus começou o seu novo ministério no mesmo lugar onde Deus disse que aconteceria. Então, revelar as maravilhas desse ministério. Para Mateus ajudar a explicar porque Deus começou aqui, eu convido a amada igreja a lermos também, a ler Isaías 9, do verso 1 ao 7.
Isaías 9. Márcio? E mesmo na hora. A gente vai ter que consertar esse livro, levar para o conceito novamente, mas graças a Deus ele já nos ajudado muito. Então, comigo, igreja. Mas agora, mas para a terra que está aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, da Galileia, dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo, aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como se alegra no tempo da colheita, e como exalta quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os medianitas. Porque toda bota em que o guerreiro anda, no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será o que, igreja? Não ouvi, igreja. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos o fará isto. Maravilhoso conselheiro. Originalmente a ideia em Isaías era que esses eram os postos avançados mais distantes da Palestina, os primeiros a serem submetidos à força invasoras. Esses postos aqui, esses locais, eram o primeiro que era oprimido, que era escravizado, que era judiado pelas suas próprias culpas e escolhas e pelos inimigos. E a questão era que com a vinda da criança que nasceria para ser rei, esses medos desapareceriam. Então, onde havia escuridão e morte, agora haveria luz e graça. Assim, agora que a criança nasceu, o filho foi dado às pessoas que estavam nas trevas, e agora experimentarão uma grande luz, como Isaías havia dito. Luz é vida, e virão para aqueles que se encontram nas trevas e na morte. E de tal forma que eles próprios, tendo recebido essa luz, davam-se a deixá-las brilhar em suas próprias vidas. Os homens, eles têm que deixar essa luz de Deus brilhar em suas próprias vidas. É por isso que não podemos nos misturar com as trevas. É por isso que não podemos ser negligentes com a palavra de Deus. É por isso que não podemos nos igualar com as pessoas do mundo, porque conhecemos a Deus, conhecemos esse Filho, conhecemos essa criança que Deus nos deu, que é Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 5, verso 16, nos diz assim: assim brilha também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O ministério de Jesus deve ser o ministério da luz em nossa vida. O Senhor, ele tem que ser a luz que irradia esse mundo em trevas. O Senhor tem que ser a luz que os outros olhem e vejam que nós somos
diferente realmente. Em Mateus capítulo 5, verso 43, compare isso. Deus fez nascer o seu sol sobre os maus e os bons. Em Mateus 6, 22 diz: os olhos são lâmpadas do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Em Mateus 17, 2, ele foi transfigurado diante deles, e o seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Em Mateus 24, 27, pois quando o relâmpago vem do oeste, e é visto até mesmo a oeste, assim será a vida do Filho do Homem. Quando um relâmpago, todos veem. Pois aqueles que respondem a Ele devem se tornar luz do mundo, uma luz revelada pela pureza e bondade de suas vidas, que brilha permanentemente, porque eles são verdadeiramente seus. Assim, para receber esta luz, que os homens devem abrir os seus olhos, pois quem não quiser essa luz, a outra alternativa será escuridão total, perdição, o inferno. Se os homens não abrirem os seus olhos para olhar para essa luz, vão ser jogados no inferno. É por isso que nós temos que querer essa luz. O nome Emanuel é de origem hebraica, que significa Deus conosco. É um nome composto por duas palavras hebraicas, Emanu, que é uma combinação de Emanuel, conosco, e El, que é Deus. Emanuel. No livro de Isaías 7, verso 14, o profeta Isaías menciona o nome Emanuel como um sinal de que Deus estará com o povo de Israel para sempre. Como um sinal que Deus estará com o seu povo para sempre. Portanto, meus amados irmãos, nós nunca estamos só. Aqui no verso 14 de Isaías 7, nos diz assim: portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, Deus conosco. No Novo Testamento, o nome Emanuel é mencionado em Mateus capítulo 1, verso 23, onde é aplicado a Jesus Cristo, enfatizando que Ele é Deus conosco, presente entre os seres humanos. Mateus capítulo 1, verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Emanuel simboliza a presença de Deus entre os seres humanos, oferecendo conforto, proteção e salvação. Então, ao enfrentar seus dilemas, ao enfrentar os seus problemas, lembre-se que Emanuel é Deus conosco. Nunca estamos só. É um lembrete de que Deus não está longe, mas sim presente, ativo na vida das pessoas, ativo na vida dos crentes, ativo na vida daqueles que o buscam, ativo na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Com esse pensamento, eu quero fazer algumas aplicações para esse domingo de Natal, o último domingo do ano. Este versículo é uma citação, como nós vimos, do profeta Isaías, do Antigo Testamento. Vários textos do Antigo Testamento davam ênfase à vinda do Messias, anunciava a vinda da luz,
messiânica para as regiões de Zebulon e Naftali. Aqui Mateus nos mostra que Jesus não apenas inicia o seu ministério em uma área geograficamente marginalizada, mas faz para revelar a luz e esperança em um povo considerado oprimido. A gente sempre escuta que você fez tudo o que não devia e agora é crente. Mas nós só procuramos hospital, médicos, quando identificamos que estamos doentes. A mensagem do Evangelho é universal, é alcançada não apenas pelo povo de Israel, mas também os gentios, simbolizando a quebra das barreiras éticas e culturais, simbolizando que o Senhor veio para quebrar a barreira. Portanto, Mateus prepara o leitor para entender que a missão de Jesus é expandir além do que era tradicionalmente aceito, trazendo a salvação a todas as nações. Aqui Mateus deixa claro para os seus leitores, para os seus ouvintes, que o Evangelho tem que ser espalhado, expandir o Evangelho. De que maneira Jesus trouxe essa luz para a Galiléia? De acordo com Mateus, ele fez por meio de suas pregações, ensinamentos e curas. Essa ênfase pode ser encontrada com frequência no Evangelho de Mateus. O Evangelho deixa claro que Jesus curou toda sorte de doenças e de enfermidades. E não havia nada difícil para Jesus. Em Mateus 4, verso 23, Mateus 4, verso 23, diz assim: Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doenças e enfermidade entre o povo. E hoje não é difícil e não é diferente. O Verbo cumpre as suas promessas, o cumprimento das promessas divinas estabelecidas em nós. Essa ordem de espalhar o Evangelho foi dada a cada um de nós. E o nosso Deus não mudou. A palavra do Senhor não mudou. Hoje temos muito mais acesso a espalhar esse Evangelho. Jesus, ao entrar na cena pública, não é um mero professor ou curador, mas realizador do plano perfeito de Deus, conforme anunciado há séculos. O plano perfeito, o seu nascimento, a sua vinda, a sua ida à cruz por causa dos nossos pecados, a sua morte e ressurreição. Este versículo, portanto, não apenas se torna um ponto de referência para a obra de Jesus, mas também ressalta a continuidade da revelação de Deus através dos tempos, ligando o Novo ao Antigo Testamento, ligando o Antigo Testamento ao Novo e sendo cumprido para nós observarmos e entendermos o significado da palavra de Deus em nossa vida. Isaías 9, quando se trata essa mensagem de que Mateus está citando, esse capítulo nos mostra uma mensagem profética. É difícil entender isso, mas compreender que a graça de Deus abre um leque de entendimento ao entender o nascimento do Messias, um menino que traz consigo uma nova era de esperança, redenção para a humanidade. A escolha da palavra menino significa
edifica, pois enfatiza de fato a vulnerabilidade e a firmeza do Salvador, mesmo sendo ele o Filho de Deus, mostrando que ia se cumprir, que ele ia estar sobre nós. A passagem também destaca a doação divina, onde o Filho é dado como presente ao mundo, revelando o amor incondicional de Deus pela humanidade. O seu imenso amor ao dar esse menino, Jesus Cristo, para morrer por nós. A estrutura do versículo destaca que os títulos pelos quais o Filho será chamado, cada um refletindo características essenciais da sua missão messiânica. Quando diz ele é maravilhoso, conselheiro, significando que a sabedoria e a orientação, ele traz um impacto grande, além da compreensão humana. Maravilhoso e conselheiro, termo de Deus forte, Pai da eternidade, reforça a qualidade da sua natureza divina, do seu poder humano e também do seu poder divino sobre a humanidade, estabelecendo a base de sua autoridade e soberania. Passa o relógio. Além disso, os títulos de Príncipe da Paz sugerem que sob o seu governo a verdadeira paz e a humanidade pode ser alcançada. Muitas vezes nos prendemos em entender e achar que o governo humano sobre nós é a real autoridade, mas a real autoridade é o Príncipe da Paz, que governa todas as coisas. Essa promessa é crucial, pois a esperança de um reino justo e eterno foi uma fonte de encorajamento para que eu e você voltássemos a lutar. Irmãos, o nosso reino não é aqui. Então, todas as lutas que estamos enfrentando aqui serão passageiras. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas não coloque a sua força nisso. Mas coloque a sua força e esperança em Deus. No Emmanuel, Deus conosco. Não ponha tudo aquilo que o Senhor tem cobrado de ti em termos de adoração, dedicação, tempo e esforço, os seus problemas. Não, porque isso tudo é passageiro. Para nós, os gentios, essa esperança em Cristo Jesus nos trouxe vida, luz e paz, para podermos adorar a Ele verdadeiramente. A referência ao governo sobre os seus ombros indica uma carga de responsabilidade que Ele assumirá, Ele mesmo assumirá, mas também a certeza de que a sua liderança trará restauração, ordem ao mundo caótico e perdido. Então, meus irmãos, o governo está sobre os seus ombros. É Ele que domina todas as coisas. É a Ele a glória eternamente. Amém. É a Ele. Então, por que muitas vezes ficamos sufocados, sobrecarregados pelos nossos problemas? É porque confiamos pouco ou nada naquele que se chama Emmanuel, Deus conosco. E por fim, a missão, a paz, que será resultante do seu reinado, destaca aqui o impacto que a sua vinda trará nas relações entre as pessoas e entre o homem e Deus. Quando ele vier para julgar, é para julgar o homem desobediente, para julgar o homem pecador, para julgar o homem que não quis essa luz e não reconheceu o Emmanuel conosco. Portanto, meus amados irmãos, Mateus 4, do verso 12 ao 17,
E Isaías 9, verso 1 ao 7, não é apenas uma previsão do nascimento de Cristo, mas uma rica descrição do advento de um novo reino, onde a divindade e a humanidade se encontram para restaurar toda a criação. Então, nós atribuímos muitas vezes a nós uma responsabilidade que não é nossa, mas recai sobre nós uma responsabilidade muito grande de servos, adoradores, obedientes, compromissados com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Então, bote isso na sua cabeça. Tudo que nós enfrentamos neste mundo, nossas lutas pessoais, lutas internas, com nossos vícios, preocupações, limitações, ou nessa nossa luta pessoal com o mundo, e até com os nossos pecados, tudo isso é passageiro, porque o real compromisso que recai sobre nós como igreja é adorar a Cristo sobre todas as coisas. E finalmente, para encerrar, este versículo não só destaca o contraste entre trevas e luz, mas também enfatiza a ação proativa, posso até dizer assim, de Deus ao enviar Jesus Cristo como luz que traz vida, eternidade e entendimento. E esse entendimento está aqui, a sua palavra. E a eternidade está com ele, quando ele voltar para buscar a sua igreja. A luz que resplandeceu é um símbolo da revelação divina, que transforma e ilumina a vida das pessoas, trazendo redenção e propósito. A redenção nós já temos, e somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, mas um propósito cada nós. Então proponha para a sua vida nesse ano de 2026 ser servo, adorador e obediente a Deus. Portanto, esta passagem nos traz a essência da missão de Jesus e ilumina aqueles que estão perdidos na escuridão, oferecendo uma nova vida por meio dele, de Cristo Jesus, e por meio da palavra que transforma, que edifica, que ilumina os nossos caminhos. Irmãos, e para os jovens aqui, temos poucos aqui, Áquila, Pedro, Ana, não se apegue às coisas desse mundo. Um jogo de futebol vai passar, uma ida no estádio vai passar, uma festa, um relacionamento, um namoro vai passar, mas uma eternidade para com Deus, essa é infinita da tua vida. Então não se apegue às coisas desse mundo, não se prenda às coisas desse mundo, que tudo isso é passageiro, tudo isso vai ficar, mas a tua vida pertence a Deus, e Ele quer cuidar de ti. E para os mais maduros na fé, irmãos, a sua vida não parou com o tempo de igreja, com o tempo de crente. A tua vida não parou, pelo contrário, mais cobrança tem sobre ti, porque tu é mais experiente, tu já enfrentou mais lutas, tu tem mais bagagem para orar pela vida do teu irmão da esquerda, da direita, para levar a palavra, para pregar e ensinar o Evangelho. Muitas vezes achamos que a nossa vida parou. Então a Ele, por Ele, eternamente, sempre o nosso serviço. Amém? Pois se dispõe a entender que o Emmanuel, Deus, está conosco. Ele está conosco, nós não estamos só. E o que Ele espera de nós é verdadeiros adoradores em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para orar. Irmãos, esse ano de 2026 eu tenho um propósito
algumas coisas em minha vida. E uma delas é a nossa igreja voltar às tradições batistas que outrora, conversando com o pastor Davi, teve aqui, manter a disciplina no horário, tanto para início como para o fim. E a gente tem um compromisso maior com a palavra de Deus, não em termos do que está sendo pregado, porque isso eu não tenho nem dúvida que nós temos, mas uma palavra de Deus viva em nossa vida, nos colocando verdadeiramente como instrumentos na mão de Deus, e dizer: Senhor, usa-me a mim, usa-me o meu serviço, usa-me aquilo que eu tenho de melhor para te oferecer. Esse ano a nossa igreja vai estar se caminhando para 30 anos de igreja aqui, fora o tempo que passou de congregação, 30 anos. Então nós vamos estar trabalhando nisso, vamos trabalhar alguns princípios batistas, e um deles que nós vamos estar trabalhando é que vamos estar encerrando sempre um pouco antes, vamos estar chamando um grupo de louvor para estar entoando no último hino. Enquanto isso, eu vou me retirar e vou ficar ali na porta e vou saudar cada um de vocês, como o pastor Davi fez em uma época aqui. Eu não sei quem estava aqui na época, mas as igrejas batistas tinham todo esse aspecto: respeito com a palavra do Senhor, com os cultos de Deus, com a atalaia da igreja, com a liderança e os compromissos bíblicos que temos que ter na casa do Senhor. Amém? Vamos falar ao nosso Deus. Senhor Deus, amado Pai, Deus gracioso, cumpre, ó Deus, em nossa vida a tua vontade, o teu querer, Pai. Pai, que possamos entender, ó Deus amado, Pai bendito, que tu estás conosco, Emmanuel, Deus conosco. Cumpre, ó Deus, as tuas promessas e a tua rica esperança em nossa vida. Desperta, ó Deus amado, a tua igreja a entender o real compromisso que temos que ter com o teu evangelho, com a tua igreja, com as nossas famílias, com os nossos vizinhos ao pregar o evangelho e a dar um bom testemunho. E que a graça do nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém, amém. Boa noite a todos. Irmãos, e lembrando, o nosso culto de final do ano vai se iniciar às 10 horas, às 22 horas. Amém? Estão ouvindo, igreja?